em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Ouvinte da Nova Rússia, reclamou minhas constantes críticas, diz ele, ao rei Davi. Nem são tão constantes assim, mas tudo bem. Reclamou das minhas críticas ao rei Davi, vejam só. E ele completou a história dizendo, em Atos 13, 22, Davi foi chamado homem do coração de Deus, disse o moço. E acrescentou, o pastor da minha igreja explicou que Davi se arrependeu e o fez com tamanho fervor que os seus pecados foram perdoados. Prova do perdão é o apelido homem do coração de Deus, disse o rapaz. Deus o livrara de todos os crimes após súplicas do salmista Davi. Deus o livrara de todos os crimes, meu Deus do céu, que coisa louca. Caro ouvinte de Nova Rússia, seu orientador espiritual faltou com a verdade quando disse que o elogio de Deus confirmou o pedido do perdão do rei. Está errado. As palavras homem do coração de Deus, meu amigo, foram ditas no dia da escolha de Davi como rei, ainda mocinho, bem novo, antes de ter cometido os crimes que eu tenho apontado. Escutem o que Deus disse dele, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, versículo 22. Coroado rei, Davi esqueceu a missão, afastou-se da verdade, afastou-se de uma vida reta, abusou do livre-arbítrio e foi perverso e sanguinário. Depois, Deus já havia pronunciado esta frase de elogio antes disto, antes de qualquer crime. Caro ouvinte da Nova Rússia, assassinando Urias, você acha que o rei Davi ainda justificava o slogan de homem segundo o coração de Deus? Veja que Jeová vinculou o apelido aos termos de que Davi faria toda a sua vontade. Você acha que a vontade de Deus seria a morte de Urias? Portanto, Davi deixou de fazer a vontade de Deus. A equipe TVM nos ajuda. O João Luiz na coordenação, mais o Fernando e o Everton. O tema de hoje será: Teu tesouro revela quem és. Afinidade, meus caros, é o único caminho. Não adianta o pai forçar o filho a estudar medicina. Se ele manifesta apego pelas artes, por exemplo, como médico poderá ter desempenho medíocre. Os testes vocacionais surgiram para facilitar a escolha de rumos. Dentro da enorme variedade de opções, será necessário escolher com cuidado. O pai pode ter sido médico famoso e bem-sucedido. Isto não significa que o filho obrigatoriamente possua as mesmas inclinações. Ninguém será feliz no exercício de atividade que não lhe proporcione prazer.
Eu faço com mais eficiência aquilo que realizo com alegria. Isto vale para a recreação, para a leitura e também para a integração numa filosofia religiosa. O toque gratificante da emoção precisa estar presente. O nosso próprio futuro poderá representar a soma destas preferências. Quando caminho da oficina para o escritório, do escritório para a casa, mantendo a expressão serena, estarei mostrando disposição acertada. Vocês não concordam que trabalhar com gosto representa remédio para corpo e alma? Este é fato comprovado até pela ciência. Algo que praticamos com júbilo produz energia interior. E a energia produzida nos reforça o bem-estar. A genialidade de Jesus resumiu tudo. Ele disse, escutem esta de Jesus: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Jesus utilizou a palavra tesouro em sentido amplo. Se escolhermos bom tesouro, a recompensa virá. Ele acenderá todas as luzes no palco da nossa imaginação. O mapa terá sido desenhado num papiro e um pirata com pernas de pau nos levará ao interior daquela gruta onde se encontra o tesouro. O pirata nos aponta arcas repletas de joias. Realmente, meus amigos, tesouro é vocábulo forte, despertador de curiosidade. O mestre apreciava imagens que suscitassem desejos fortes, palavras que descortinassem horizontes, palavras que invadissem a intimidade como marés avançando pelas praias. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém consegue mascarar preferências. O girassol acompanha a trajetória da nossa estrela maior. Huberto Roden repete em seus livros muitas vezes uma frase pertinente. Huberto escreveu: ideal sensual torna o ser humano sensual. Ideal espiritual espiritualiza o homem. Quando as cordas do nosso violino interior vibrarem de forma inédita, o amor da nossa vida se encontra por perto. Ninguém duvide, nossa paixão está ligada aos ideais que nós cultivamos com prazer. Nós somos imagens esculpidas pelos ideais que acalentamos. Se um anjo do céu descesse à terra para desenhar o nosso perfil, resultaria rascunho sem rosto. O retrato esboçaria apenas as nossas preferências e sonhos. As afinidades formam o verdadeiro perfil dos viventes. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, nas palavras sábias de Jesus. Numa aldeia do México, garoto admirava todos os dias um rosto que um escultor esculpira no alto da montanha. Aquele menino ficava longo tempo contemplando a face no rochedo. A nobreza e a austeridade do antepassado ilustre produziram verdadeira revolução na mente da criança.
Durante anos ela contemplou aquele rosto de pedra e a fascinação progressivamente foi crescendo. O patriarca da montanha tornou-se um semideus presente em todos os seus sonhos. Tão grande afinidade acabou produzindo estranho fenômeno. Quando aquele garoto completou 18 anos, a sua face tornou-se absolutamente idêntica ao rosto esculpido na rocha. Este episódio nos revela que a força da afinidade pode ser tão intensa ao ponto de produzir modificações fisionômicas. Crianças adotadas muitas vezes adquirem feições dos pais de adoção. Quando nos identificamos profundamente com alguma coisa, acontecem algo estranhos. Nosso coração vibrará de maneira diferente. Não esqueçamos, dirá o pessimista, que no deserto aparecem miragens que enganam peregrinos sedentos. Corremos na certeza de que são fontes d'água e verificamos a existência tão somente de terra seca. Esta busca malograda não indicará que também o coração poderá ser enganado? Acontece, meu caro amigo, que nós acabamos de misturar as estações. O que nos conduz a estas falsas realidades, neste caso, não é o coração, é a sede e a fome. A sede e a fome nos enfraquecem e nos enganam. Jesus não falou de miragens, contudo. O Mestre nos apontou tesouros legítimos. A fome e a sede podem nos enganar em situações de emergência. Coração fortalecido por sentimentos legítimos jamais favorecerá imagem falsa. O coração só enxergará tesouros autênticos. Este lado sentimental será confiável. Conta-se que um corvo, certa vez, ficou perdidamente apaixonado por uma pombinha. "Como é linda!" exclamava o bicharoco, seguindo-a com olhar coruscante de paixão, mas a pombinha nem fazia caso dos seus arroubos de paixão. Foi nesta altura que o corvo teve genial ideia. Esta ideia, porém, meus caros, eu só vou contar no próximo bloco, porque agora vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do João Luiz, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, João. E não deixem de acessar, dentre 136 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Assistam e divulguem, por favor. Todas foram elaboradas com o empenho de espalhar a mensagem do Cristo, sem algemas. Nós dependemos de apoio moral de vocês, pois contamos em termos de estrutura tão somente com a ajuda dos funcionários da TVM. Apesar de aposentado, o amigo Zube continua encaminhando nossas palestras para o YouTube. Obrigado, meu caro amigo. E voltamos ao tema: teu tesouro
revela quem és. Voltamos àquela do corvo apaixonado. O corvo prometeu numa simplicidade chocante: vou me transformar em pombo. Numa loja especializada, comprou lata de tinta cinza clara e pronto. Pintou suas penas com capricho, demorou pintando aquelas penas. A pombinha estranhou o jeito diferente daquele pombo, mas como estava passando da idade de casar, terminou aceitando o pretendente. A festa do enlace foi farta. Maionese de alpiste, alpiste frito, alpiste assado, suco de alpiste, etc, etc, etc. Também os etcéteras continham alpiste na receita, não esqueçam. Foram 3 dias de fome para o pobre corvo, que não gostava de alpiste. Disfarçar a fome era o sofrimento maior. No 3º dia de festas, o cortejo seguiu para a cerimônia religiosa e vocês não adivinham o que aconteceu. Na beira da estrada, bando de urubus devorava a carcaça de burro falecido dias antes. Foi a conta. O cheiro fez crescer água no bico do noivo. Mais que depressa ele abriu a porta da carruagem e partiu esfaimado ao encontro do saboroso banquete. Ninguém foge ao apelo das afinidades. Modificar as nossas inclinações pode ser missão impossível. Aquele corvo pensou que o seu maior tesouro fosse aquela pombinha. Não era. A pombinha não passara de miragem. A pombinha fora oásis falso. A carcaça daquele burro era o seu verdadeiro tesouro. Corvo é corvo, pombo é pombo, elefante é elefante. Ninguém escapa ao império das suas afinidades. O ser humano é o único animal que recebeu diversidade de alternativas quando foi criado. O mestre não apontou tesouros periféricos. Ele ressaltou algo excepcional, acima de todos os valores. Jesus falou em algo que deveria ser o centro das nossas vidas, o ponto convergente das nossas aspirações. Seguir-te-ei para onde quer que fores, disse alguém. Lucas 9, versículo 57. Jesus viu cobiça naqueles olhos e resolveu jogar água na fervura. Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Palavras de Jesus em Lucas 9, versículo 58. Outro candidato se atravessou no caminho de Jesus. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa que antes eu me despeça dos meus parentes. E Jesus lhe disse: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é idôneo para o reino de Deus. Lucas 9, versículos 61 e 62. Esta parceria que o Cristo deseja dividir tem preço. Tem que ser uma parceria de corpo e alma, entrega total e definitiva. Sem afinidade perfeita, ela não funcionará jamais. Quando se trata de seguir o nosso Rabi, podem ter certeza de uma coisa: não vale amor pela metade.
Ou nós nos entregamos de corpo e alma, com fervor e bastante força, ou desistimos. A rendição tem que ser completa e incondicional. Ou temos ou não temos afinidade com o Cristo. Eis a questão. No célebre encontro de Betânia, ressalta-se controvérsia. Maria escolheu a parte boa, esclareceu Jesus. E alguém perguntou: neste caso, todas as outras partes não são boas? Como fica no contexto, então, o trabalho de Marta? Vocês acham que somente Maria deteve a parte boa do tesouro? Há tradutores da Bíblia que escapam pela tangente. Eles traduzem: Maria escolheu a parte melhor. O choque pode ter sido aliviado, parte melhor facilita a extensão do assunto. Mas a tradução não é correta. Jesus falou mesmo em parte boa. Ele não quis dizer parte melhor. Afinal, e aqui se encontra o laço perturbador. Será incorreto se esforçar, como fazia Marta? O trabalho não poderá ser da mesma forma o nosso tesouro? Trabalhar com perseverança não será algo excelente? Como resposta, lembramos outra frase de Jesus, que esclarece o ponto fraco de Marta. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejam só. Vejam que o mestre não desprezava as demais coisas, só que elas tinham que entrar nos seus lugares. Marta deixara de procurar o tesouro da graça antes do trabalho. Desde que ocupasse o lugar adequado, o trabalho de Marta possuía todos os méritos, porque o trabalho é santificado por Deus. Este detalhe fazia falta, até mesmo para a saúde mental de Marta, que Jesus queria preservar, porque Deus e Jesus desejam o nosso bem, a nossa felicidade. Marta, Marta, andas inquieta com demasiadas coisas. Uma só coisa é necessária, esclareceu Jesus. Procurar primeiro este tesouro caríssimo é o segredo da coisa. Quem trabalha com Deus no coração desempenhará suas tarefas com maior desenvoltura. Debruçada aos pés de Jesus, Maria procurava se forrar daquela força para enfrentar o cotidiano. Simplesmente, Maria carregava as baterias da alma. Alguém, ou seja lá, a própria Marta, se queixava. Ela disse para Jesus, irritada: o Senhor não se importa de que minha irmã me deixe fazer tudo sozinha? Lucas 10, versículo 40. E a genialidade de Jesus mostrou a Marta e a todos nós a grande verdade de que existe realmente um tesouro escondido. Nós temos que procurar este tesouro. Maria escolheu a parte boa, que não lhe será tirada. Lucas 10, versículo 42. O segredo? Maria sabia do segredo.
É difícil para muita gente inquieta como Marta compreender esta grande verdade. Nosso mundo ainda não despertou, 2000 anos depois, para este desafio do nosso Rabi. O tesouro ainda não foi descoberto. No Evangelho nós encontramos pistas dispersas desafiando a nossa argúcia. Essas frases não foram registradas aleatoriamente, caríssimos. Mas vamos deixar o assunto para o próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz o primeiro livro de Samuel: Davi feria aquela terra, não deixando vivo nem homem nem mulher, e tomava posse de ovelhas, bois e jumentos. 1 Samuel 27, versículo 9. Esta resposta faz parte da resposta a esse nosso ouvinte que nos criticou sobre a pessoa de Davi. Davi feria aquela terra, não deixando vivo nem homem nem mulher, e tomava posse de ovelhas, bois e jumentos. 1 Samuel 27, versículo 9. Nada escapava aos olhos cobiçosos do rei Davi, de espada afiada, cortando todo mundo. A cena se tornou de tal modo estarrecedor que alguém assustado comentou o exagero. E o rei Davi, com surpreendente cinismo, respondeu: é para que não nos denunciem. Da mesma forma que destruíra Urias para roubar-lhe a mulher, sem testemunhas, Davi invadia povos desprotegidos e queimava arquivos. Quando moço, Deus depositou nele enormes esperanças, deixando escapar até mesmo que Davi era alguém segundo o seu coração. Ninguém esqueça que Judas foi um dos 12 apóstolos. E Sansão nasceu missionário. Quem abusa do livre-arbítrio não deve ser poupado, pois exemplo pernicioso gera filhotes igualmente perniciosos. Impunidade é responsável por esta violência dos nossos dias. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: teu tesouro revela quem és. Essas frases mostram promessas consoladoras, a imanência de Deus, a inefável proteção do nosso Cristo. São promessas que vêm sendo cumpridas. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A luz do Cristo ilumina todo o homem que vem a este mundo. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Todas estas revelações contidas nos evangelhos falam do poder de Deus interagindo com suas criaturas. Deus nunca desejou trabalhar sozinho. Este propósito alcançou tamanha intensidade que Jesus foi enviado à terra como o nosso Cristo para nos indicar o caminho. Vejam a autoridade de um Cristo na liderança dos terráqueos. Cristianismo, meus amigos,
é Emanuel. O Deus transcendente de Moisés, com a chegada de Jesus, se fez Pai. Escritor do primeiro século, chamado Tertuliano, escreveu uma frase brilhante: a alma humana é cristã por sua própria natureza. Quem duvidará desta verdade, considerando as citações do Evangelho que nós acabamos de fazer? No fundo, todos são cristãos. Deitados eternamente em berço esplêndido, todavia, nós continuamos ao ritmo do Deus ausente. E a horizontalidade, meus amigos, é o chão que pisamos. Verticalidade é o divino que poderá nos libertar do chão. Verticalidade. A cruz do Gólgota tem a madeira de apoio na vertical. A haste, onde as mãos de Jesus foram pregadas, é horizontal. O madeiro onde a cruz se sustenta é vertical. Este é o segredo de erguer a horizontalidade do homem que dorme para a verticalidade do homem que mantém os olhos abertos. Por isso Jesus conclamava os que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. O apóstolo Paulo afirma que Jesus veio para reconciliar com ele todas as coisas, na terra e nos céus. Colossenses 1, versículo 20. Jesus desceu para desgrudar a madeira que apodrecia na horizontal e elevá-la no rumo do infinito. Seus braços foram pregados naquele sarmento. Jesus apostou na mensagem da cruz, oferecendo os seus inesgotáveis tesouros para nos libertar da escravidão. Por falta de entendimento, continuamos recalcitrando teimosos, fugindo aos apelos. Em vista desta resistência congênita, o homem moderno está colocando os pés pelas mãos. Está perdido como Marta, correndo pela cozinha meio zonza, no meio das suas panelas. Os tesouros escolhidos pelo Homo sapiens não valem tostão furado sem Deus. A economia vai mal, tudo parece dar errado, esta tem sido a causa das frustrações e do desânimo. E o que é infinitamente mais trágico, o homem moderno não tem muitas coisas pelas quais possa viver e possa também morrer. Poucos têm um ideal que mereça o sacrifício da própria vida. Preocupamos-nos muito mais com o sofrimento e com a dor do que com o pecado. Exigimos vida farta, menos horas de trabalho, mais tempo para diversão, maior assistencialismo por parte dos governos. Todos estão procurando algum privilégio e isto vai criando especialistas na arte de burlar as leis. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, ensinou o nosso Rabi. Infelizmente, o tesouro nosso de cada dia tem sido punhado de joias falsas. Tentem permanecer alguns minutos que seja numa esquina movimentada de São Paulo e vocês verão o que acontece. Vocês serão jogados de um lado para outro pela multidão apressada. Vocês serão transformados em bonecos de engonço nas mãos daquela gente. Verão a efervescente massa de humanidade sem rosto correr ao lado de vocês. Reparem as testas franzidas, os rostos marcados, os olhos ansiosos e aflitos. Acima de tudo, observem como estão nervosos.
O sentimento de tensão parece fazer parte da própria atmosfera. A luta para ser atendido, a guerra contra o tempo, em toda parte esta tensão conduz ao histerismo. A violência é subproduto desta correria sem freios. Afinal, meus amigos, eu pergunto, somos seres humanos ou robôs comandados por computadores? Não podemos acreditar que será preciso ser cruel para vencer. Quando Jesus caminhava pelas poeirentas estradas da Palestina, ele nos abriu os olhos. Valerá ganhar o mundo e perder a alma? Nada é superior à integridade. Na opinião de Jesus, a retidão de caráter é superior a todas as conquistas. O mestre conhecia nosso defeito congênito de trocar ouro por joias falsas. Nos tempos de Cabral, nossos índios foram ludibriados permutando tesouros por vistosas quinquilharias. No plano espiritual, será que não estaremos fazendo a mesma coisa? Fascinado pelo brilho de bijuterias baratas, o ser humano perdeu o senso de valores. Jesus também foi desafiado no seu refúgio. Ele foi invadido por aves de rapina do astral. Tentaram corrompê-lo com promessas falazes. O tentador lhe disse: te darei toda a glória e autoridade dos reinos do mundo, se prostrado me adorares. Lucas 4, versículo 6. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sexta-feira, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, agora às 16 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Teu tesouro revela quem és. A serpente rastejante que enganou a raça adâmica tentou seduzir Jesus em troca de vassalagem. O mestre foi claro, porém. A adoração só é devida ao nosso Deus, respondeu Jesus. Lucas 4, versículo 8. Certa vez, meus amigos, o jardineiro do paraíso desceu à terra, trazendo em suas mãos a rosa imortal. Esta rosa refletia em suas pétalas o olhar de Deus, como cantavam as pastoras de Gobi. A rosa imortal jamais perdia suas pétalas. Naquela manhã, o jardineiro do céu visitou o jardineiro da terra e lhe disse: amigo, eu vim trazer-lhe a rosa imortal. Não posso aceitar a oferta, respondeu o jardineiro da terra. Todas as minhas estufas estão repletas. Não tenho mais lugar. Certamente você não entendeu. As suas flores são perecíveis. Veja que eu estou lhe ofertando a rosa que nunca morre. Hoje eu não posso aceitá-la.
explicou impaciente o jardineiro da terra. Amanhã, talvez. Amanhã poderá ser tarde. É muito breve o tempo das oferendas. E se a promoção for cancelada, jamais receberás a rosa imortal. Não importa, respondeu o jardineiro da terra com indiferença, como quem não quer nada. Eu sempre terei as minhas próprias flores. Inúmeras luas passaram, se desfizeram, e clareando e fazendo escurecer aquele jardim de cidade provinciana, foi ficando para trás. Os anos se derramaram pela ampulheta do tempo. Quando o jardineiro do céu retornou ao nosso mundo, encontrou chorando o jardineiro da terra. Por que você está chorando, amigo? Indagou compassivo o menestrel das flores. Choro pelas minhas flores mortas. Pereceram todas. Estou só de mãos vazias diante da morte. Agora eu aceito aquela tua rosa imortal que você me ofereceu. Que pena, pobre homem. Agora já é muito tarde. O tempo das oferendas já passou. Semelhante ao jardineiro da nossa pequena história, talvez nós também estejamos superestimando nossas rosas perecíveis. É possível que também nós estejamos rejeitando a rosa imortal dos céus. E o tempo das oferendas pode passar. E nós também terminaremos lamentando as rosas que morreram. Não esqueçamos que o Filho de Deus se fez carne para trazer ao nosso mundo a rosa imperecível da imortalidade. Deus nos entregou o tesouro do seu Evangelho e eu pergunto, que nós temos feito para honrá-lo, agradecê-lo e amá-lo? Será que temos correspondido devidamente a tantas provas de misericórdia? Nós cremos na existência de Deus, mas pelo jeito não acreditamos em suas promessas. Temos recusado sistematicamente o tesouro que ele insiste em nos entregar nas mãos. O nosso coração está repleto de bugigangas e não existe mais lugar para uma simples gota de amor. Nem uma simples gota de amor cabe mais. Nosso coração parece estufa daquele jardineiro orgulhoso que teve o atrevimento de recusar a rosa imorredoura. Lembre-se de uma coisa, meu amigo. Se você duvida que Deus possa resolver quaisquer dos seus problemas, estará duvidando do seu poder. Ele insiste e você não percebe os sinais da sua disposição em ajudá-lo. Ele quer e você parece desconfiado e descrente. Duvidar, seja do poder de Deus, seja do amor de Deus, é o mesmo que dizer sem palavras, eu não creio em tuas promessas. Elas não foram feitas para mim, Senhor. Elas foram válidas na Palestina há muito tempo atrás. No Brasil do século XXI, as coisas se tornaram diferentes. Não há mais lugar para a expectativa de sonhos e de prodígios. Certamente, meus caros, este é o grande pecado dos nossos dias, a falta de fé.
Eu tenho tudo para viver, eu tenho tudo para vencer, afirma o cientista debruçado em pesquisas. O espírito laborioso de Marta vai apontando todas as fichas na força do trabalho. O cofre transformou-se em verdadeiro Deus. Embora tiritando de frio, o homem se recusa a afastar-se do cofre para um banho de sol. É o meu tesouro, exclama o gajo. A música das moedas tilintando é o seu acalento. Ele não quer sair daquela prisão dourada. O sol está lindo aqui fora, gritam seus amigos. Ele fecha os ouvidos irritado. Aliás, por que contemplar o sol? No lugar do astro-rei, ele não enxergaria mais que gigantesca moeda perdida no firmamento. Não esqueçamos a lenda do rei Midas. Este monarca desenvolveu tanta afinidade com o metal dourado que conseguiu milagre às avessas. Onde ele tocava, tudo se transformava em ouro. E o ouro que o seu coração desejava com ardor transformou-se no seu delírio e na sua desgraça. As lições se encontram diante dos nossos olhos, amigos. O Evangelho nos aponta o legítimo tesouro. O braço divino está sempre fazendo falta para injetar qualidade em nosso trabalho. Marta, distraída, esqueceu esta grande verdade. Faltou Deus para valorizar o esforço de Marta. Esta é a grande falha da humanidade de todos os tempos. Antes de sermos corpos, nós somos espíritos. Não valerá a pena recalcitrarmos, renegando nossas origens. A nossa grande obra somente será inaugurada quando aprendermos a realizarmos a quatro mãos com o Pai Celestial. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, caríssimos, só nos resta dizer muito obrigado. E que a paz, a alegria de viver, saúde, prosperidade, bem-estar, tudo de bom aconteça na vida de todos vocês. Mas acima de tudo, caríssimos, amor no coração. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.